Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida, pois é dia 9 de março de 2021, data em que o Estádio Serra Dourada completa 46 anos de fundação. Aquele que já foi durante muito tempo o principal palco do Centro-Oeste brasileiro. Hoje não é mais. É o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas continua sendo um estádio tradicional, até porque recebeu vários jogos importantes ao longo desses 46 anos. No estádio Serra Dourada pisaram craques como Pelé, como Zico, como Diego Armando Maradona, jogou em Goiânia em 1989 na Copa América. Teve jogos de seleção brasileira, desses jogos decisivos da Libertadores da América, como Flamengo e Atlético Mineiro, no início da década de 80. Teve decisões várias de campeonatos goianos, teve decisão de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro da Série B, da Série C e assim por diante. Ou seja, é um estádio muito conhecido no Brasil inteiro, que durante muitos anos era temido, né, pelas dimensões do seu gramado. Hoje a dimensão tem que ser padronizada, mas tinham medo das dimensões e também do gramado, que era um pouco fofo. Hoje está tudo bem padronizado. E o estádio Serra Dourada continua sendo um estádio muito bonito. Pena que não está muito bem cuidado, porque no decorrer dos anos, a gente tem o conhecimento que a verba, geralmente, para uma secretaria de esportes é muito pequena e, consequentemente, a administração do estádio não consegue fazer a manutenção. E, com o decorrer dos anos, o estádio vai se deteriorando. Precisa de um ajuste ali, não tem dinheiro. Precisa de outro ali, não tem dinheiro. E aí as coisas vão piorando com o decorrer do tempo. Ou seja, o estádio poderia ser muito melhor cuidado se tivesse um incentivo maior do governo, uma melhor manutenção no decorrer de todos esses anos. Eu me lembro, por exemplo, de chegar no estádio Serra Dourada, do estacionamento estar com a grama toda podada, não ter nenhum buraco no estacionamento, a entrada muito limpinha, tudo muito novinho. Nas cabines de imprensa tinha um frigobar com um refrigerante, com um lanche. Hoje não tem nada disso, mas continua sendo um local importante para os jogos. Eu acredito até que não estão acontecendo jogos lá. O último jogo, por exemplo, foi em dezembro de 2019, Goiás e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois o estádio, durante o início do Campeonato Estadual de 2020, ele estava passando por uma revitalização de gramado, não pôde sediar partidas, e aí logo veio a pandemia. E é justamente por causa da pandemia, na minha opinião, que não está tendo jogo no Serra Dourada. Porque se tivesse a condição de ir o público, com certeza estariam acontecendo partidas no Serra Dourada. Porque eu não imagino, por exemplo, o Goiás, com a dificuldade que teve no Campeonato Brasileiro, se iria jogar o campeonato inteiro no estádio da Serrinha. E principalmente nos jogos considerados grandes. É lógico que iria para o estádio Serra Dourada. E também o Vila Nova. O Vila Nova, vocês lembram, por exemplo, foi campeão da Série C lá no estádio Serra Dourada e ninguém lembrava do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Atlético é uma situação à parte, está com o estádio próprio, todo arrumadinho, e eu acredito que o Atlético, mesmo com o público, ele iria optar pelos jogos no estádio Antônio Ascioli. E olha, até que se talvez fosse um jogo grande, por exemplo, contra um Flamengo, ele jogaria num Serra Dourada. Ou seja, o estádio Serra Dourada é o principal palco do futebol goiano. E nesses 46 anos, né, a gente acaba vindo à mente dos jogos que marcaram, né, o estádio. Tem as pessoas mais novas que lembram dos jogos mais recentes, os mais antigos vão lembrar de muito, muito mais. Eu comecei a
conviver com o Estádio Serra Dourada a partir de 1989 e lá assistir jogos fantásticos. Por exemplo, eu lembro da decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, do Atlético contra o América Mineiro em 90, da decisão da Copa do Brasil entre Goiás e Flamengo, decisões de campeonatos estaduais com estádio lotado, com Atlético, com Goiás e Vila, sempre com estádio lotado, inclusive nas Gerais. Lembro da decisão, por exemplo, do Campeonato Goiano de 2001, com o Túlio Maravilha, o Vila campeão. Me lembro de uma passagem marcante do Goiás no Campeonato Brasileiro de 2005, terceiro colocado, e no último jogo ganhando do campeão brasileiro, o Corinthians. O Corinthians foi campeão perdendo no estádio Serra Dourada e o estádio completamente tomado. Me lembro do Atlético quebrando o jejum em 2007, voltando a conquistar o Campeonato Goiano e também com o estádio completamente cheio. Ou seja, um estádio com muita história para contar, um estádio que tem uma boa visão de jogo, de onde você senta, você tem uma bela visão do gramado. E o Vila Nova resolve voltar a jogar no estádio Serra Dourada, pelo menos em um jogo. Coincidiu justamente com a semana do aniversário do Serra Dourada, de 46 anos, que o clube vai anunciar nesse dia 9 a volta do estádio Serra Dourada, depois de mais de um ano sem jogos. Então, o Vila Nova vai jogar contra o Iporá. O jogo estava marcado para domingo, deve ser confirmado para sábado, é a informação que eu tenho, porque o Vila Nova ganharia mais um dia de preparação para o jogo da Copa do Brasil no meio da semana que vem, e o Vila Nova jogando contra o Iporá às 4h. É provável que seja esse horário, 3h30 ou então 4h. Não pode chegar à noite, porque o aluguel do estádio é de R$3.000 durante o dia e jogo à noite o aluguel é de R$5.000. Então, o Vila quer ficar na faixa dos 3.000. Então, o Vila Nova vai jogar no estádio Serra Dourada contra o Iporá, por causa da reforma do gramado do Oba. De qualquer maneira, o Vila Nova já tinha vontade de voltar a jogar no Serra Dourada. Pelo menos manifestou essa ideia antes da segunda fase da Série C 2020. Vocês lembram que o Vila Nova jogou no Estádio Olímpico um jogo contra o Ituano, depois voltou para o Oba, perdeu lá para o Ituano e resolveu voltar para o seu estádio? Então, antes daquele jogo, o Vila Nova consultou o estádio Serra Dourada. Mas, como estavam fazendo uma revitalização do gramado, não foi possível jogar no Serra Dourada naquela ocasião. E agora o Vila Nova joga lá, e eu acredito até que no Campeonato Brasileiro da Série B poderá mandar mais partidas no estádio Serra Dourada. E pode imaginar a volta do Serra Dourada para uma eventual decisão de Campeonato Goiano. Então, definitivamente, o estádio está voltando com menos partidas, até porque, se não tivesse a pandemia, com certeza teria mais jogos por lá. E o estádio que vai ficar assim, entre aspas, jogado para escanteio, na minha opinião, é o Estádio Olímpico, que vai servir para o Goiânia mandar os seus jogos no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso 2021. Então, parabéns, Serra Dourada, 46 anos, poderia estar numa situação melhor se Goiânia tivesse sido eleita uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Aí teria investimento e uma total reforma. Mas, pela situação atual do país, do Estado, por tudo isso, a gente pode esperar o Serra Dourada do jeito que está durante muitos anos.